Então, estudante, agora a gente vai aprender sobre a LOA, Lei Orçamentária Anual, que compõe a tríade das leis orçamentárias já ditas anteriormente. Então, a gente já estudou o PPA, a LDO, e para concluir essas leis que compõem o planejamento orçamentário, a gente vai tratar da LOA. Então, convido vocês para ver exatamente o que é a LOA. A Lei Orçamentária Anual é ela que estima as receitas e fixa as despesas para o ano, define as prioridades contidas no PPA e as metas que deverão ser atingidas naquele ano. A LOA disciplina todas as ações do governo e nenhuma despesa pública pode ser executada fora do orçamento. Então, isso é extremamente importante. Se a despesa não estiver prevista na LOA, ela não poderá ser executada. Então, a gente viu que é uma sistemática em cadeia. Precisa estar contida no PPA, precisa estar contida na LDO e precisa estar contida na LOA para que, de fato, a necessidade da sociedade seja atendida. Então, aquela despesa ela precisa estar autorizada. Como a gente viu anteriormente, o governo arrecada e retorna essa arrecadação para a sociedade no formato de bens e serviços. Então, para que isso aconteça, esse fluxo de caixa do governo, de arrecadar e devolver para a sociedade, ela precisa estar prevista em lei, e esta lei é a LOA. Ela é anual, né? E contempla o que foi dito na LDO e o que foi dito no PPA para o intervalo de um ano. Então, depois de ter conceituado a Lei Orçamentária Anual, a gente vai trazer os aspectos mais importantes contidos na LOA. Então, convido mais uma vez a observar os tópicos apontados. Então, ela é um instrumento de planejamento de curto prazo, visto que a vigência dela é de um ano. Ela estima as receitas, fixa as despesas, ela é anual e é autorizativa e não impositiva. Como ela faz a expectativa da receita, ela traz o que a gente pretende arrecadar, ela não pode obrigar a despesa. Porque se essa receita ela for frustrada, consequentemente a despesa também será. Então, a despesa está prevista, conforme a lei diz que uma despesa, para acontecer, ela precisa estar prevista na LOA, mas ela não obriga. A Lei Orçamentária Anual ela é composta por 3 orçamentos. O orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento de empresas estatais. Então, vamos ver o que cada um desses orçamentos traz e na previsão da LOA. Então, o orçamento fiscal, ele apresenta as despesas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, órgãos e entidades da administração direta e indireta e das fundações institucionais e mantidas com recursos públicos. Já o orçamento da Seguridade Social apresenta as despesas com saúde, previdência e assistência social. Ressalto que tais despesas acontecem em quase todos os órgãos do governo. Com relação ao orçamento de investimento das empresas estatais, expõe as despesas de capital das empresas em que o governo detém a maioria do capital social com direito a voto e que ainda sejam independentes de repasses do Tesouro para o seu funcionamento. A LOA também ela precisa obedecer a alguns princípios. Na sua apostila você vai ver que tem inúmeros princípios que a lei, né, precisa respeitar na hora da sua elaboração. Aqui a gente vai trazer 3 inicialmente para conversar um pouco sobre eles. Então, a anualidade. Então, se você pensou que a Lei Orçamentária Anual ela tem um período de vigência de 1 ano, você está certo. Realmente, ela tem vigência de 1 ano. Ela tem um princípio, deve respeitar também o princípio da unidade. Só pode ter apenas uma LOA por ente federado. Então, o governo federal vai ter uma única lei orçamentária anual, os estados e municípios também seguem a mesma obrigatoriedade e a mesma dinâmica. E a questão do equilíbrio, que a gente viu que ela estima as receitas e fixa as despesas, e na verdade esse princípio do equilíbrio está diretamente ligado a isso, que nada mais é do que as despesas não podem ultrapassar a expectativa das receitas, das despesas, então eles têm que estar equiparados. Então, despesa nunca vai poder ser maior do que receita. Então, estudante, acabamos de concluir as 3 leis que compõem o orçamento público, o planejamento orçamentário. Então, convido vocês a dar continuidade aos estudos no módulo, no tópico 2, onde vocês estudarão receitas e despesas. Então, bons estudos e espero ter contribuído para o conhecimento de vocês.